breve reflexão, e o título desta palavra eu coloquei como É Comigo. Mas antes de eu entrar propriamente na palavra, a Bela, né, eu posso chamar ela assim, fez uma apresentação, mas eu também quero me apresentar a vocês. Então, meu nome é Kate Bianca Peck Gavin, né? É um nome um pouco diferente. Eu já sou mãe, tenho 2 filhos. A minha filha, a Holly, tem 5 anos, o meu filho mais novo, o Ethan, tem 2 anos. Eu sou casada, esse ano vai fazer 12 anos que eu sou casada já. E moramos aqui na Grande Florianópolis, em São José, há 4 anos. Faz pouco tempo que nós estamos aqui. Eu sou natural de Concórdia, do oeste de Santa Catarina. Então, se você sentir um sotaque, você já vai identificar de onde que é, que o sotaque eu ainda não perdi. E eu conheci a Jesus com 16 anos de idade, exatamente. Eu não nasci num lar cristão. Minha família, todo o histórico da minha família vem da Igreja Católica. Mas aos 16 anos eu tive a grande chance, a grande oportunidade da minha vida, que foi de conhecer a palavra, que foi de conhecer ao Senhor, e eu nunca mais fui a mesma, né? Por mais que eu fosse muito nova, e nessa idade a gente pode considerar que não temos grandes problemas na vida, mas encontrar o Senhor me preencheu, me deu razão, me deu motivo, me deu um caminho para seguir e me transformou completamente. Os sonhos que eu tinha antigamente, antes de conhecer a Jesus, eram sonhos que eram voltados para mim. Depois que eu conheci a Jesus, esses sonhos foram voltados para o Senhor, para o seu reino, para a sua vontade. E desde os meus 16 anos, então, eu sirvo ao Senhor. Todos os dias na sua presença, todas as semanas na sua casa. Eu não tenho um testemunho para dizer assim, o Senhor me libertou. Não que não seja um testemunho de grande importância, porque é a realidade de muitas pessoas. Mas eu conheci o Senhor pelo amor. E permaneci na sua casa todos os dias pelo amor. O amor dele, porque ele nos amou primeiro. Nós nos amamos, né? Essa é a sua palavra. Então agora você já me conhece brevemente e eu gostaria de compartilhar com você essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. É comigo. Eu gosto dessas reuniões, né, mais específicas, que nós podemos falar com a grande maioria das mulheres, porque eu sei que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, macho e fêmea nos criou. Mas por mais que nós, homens e mulheres, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Senhor também nos fez em alguns pontos diferentes, instituiu até mesmo funções diferentes para os homens e para as mulheres, né? E por isso que um momento como esse é tão importante, onde nós podemos falar também um pouco mais a nossa linguagem, a nossa realidade, como Deus nos fez. E hoje eu separei uma mulher da Bíblia, eu não posso dizer que eu separei, né? Eu orei ao Espírito Santo e ele me dirigiu esta mulher da Bíblia, que foi uma mulher que marcou a sua casa, que foi uma mulher que marcou a história, que é Sara. Admiro muito, gosto muito da história de Sara, e todas as vezes que eu reflito sobre a história dela, o Espírito Santo me ministra algo novo, me traz um novo ensinamento. E eu gostaria de ler com você, primeiramente, a promessa que Deus dá a Abraão, né? Que está localizado em Gênesis, o capítulo 12, e o versículo 2 e 3. É a primeira vez onde o Senhor chama Abraão, né? Que Abraão ele vem ser mais tarde. Então aqui Deus chama Abraão para uma promessa sobre a sua vida. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor chama Abraão e faz essa promessa sobre a sua vida, né? E nós vemos que a promessa do Senhor aqui para Abraão, ela não abraça apenas uma área da vida de Abraão, mas ela abraça todas as áreas da vida de Abraão. Abraça a vida familiar, abraça a vida conjugal, abraça a sua vida financeira, abraça a sua posteridade, né? Porque aqui diz: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É uma promessa que abraça Abraão.
nós lemos Gênesis 12, em Gênesis 11, o versículo 30, diz assim, ó, Sarai era estéril, não tinha filhos. E me chamou muito a atenção o fato de que Deus chama Abrão, o esposo da estéril, para ser um pai de uma grande nação, para ser pai de multidões, para ser pai de uma geração que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Por que Deus não chamou o seu irmão que já tinha filhos? Por que Deus não chamou de repente um outro homem, uma outra família que já estava encaminhado nesse sentido, que já tinha, talvez aos olhos humanos, mais capacidade, mais possibilidades de viver essa promessa que Deus tinha sobre ele? Obrigada, Bela. Eu aprendo algo. Quando Deus me faz uma promessa, Ele não faz baseado no que eu tenho. Ele não faz uma promessa baseado no que eu sou. O Senhor me faz a promessa baseado em quem Ele é e no que Ele pode fazer na minha vida. Talvez nós ouvimos as promessas do Senhor e pensamos, não, essa promessa eu não tenho a capacidade, eu não tenho a possibilidade, eu não tenho o suporte, eu não tenho a estrutura para viver essa promessa. Mas a promessa não está baseada nem em mim nem em você. A promessa está baseada naquele que prometeu. Por isso que Deus não buscou na terra quem tinha muitos filhos. Deus buscou na terra quem tinha um coração para obedecê-lo. Deus buscou na terra um coração que estava disposto a ouvir, que estava disposto a crer e a caminhar por fé. Só que o tempo, é claro, o Senhor faz essa promessa, como eu disse, que abraça todas as áreas da vida de Abrão, de Sarai. Podemos imaginar inúmeras situações de como Sarai se sentiu quando ela ouviu essa promessa que Deus havia dado para o seu esposo. Ela pode ter se sentido de muitas maneiras, ela pode ter ficado extremamente feliz, extremamente confiante, bem como ela pode ter ficado na dúvida, porque ela já sabia da dificuldade dela, né? E quando eu falo de Sarai, eu não falo especificamente em gerar filhos, eu não falo especificamente em engravidar, eu falo de promessa, porque toda promessa ela é uma semente que nós devemos gerar, que o Senhor vai depositar em nós, que nós devemos gerar para podermos colher o fruto dessa promessa, independentemente de que promessa seja essa que o Senhor tenha feito. E Sarai, quando ela recebe essa promessa, ela pode ter sentido inúmeras coisas, ela pode ter crescido na fé, mas a grande verdade é que Sarai, depois que ela recebeu essa promessa, ela viveu muitas frustrações. E eu poderia dizer que ela viveu uma frustração por mês. Porque quando nós temos uma promessa a longo prazo, que você vai construindo, que você vai almejando, que você vai conquistando, você pode ter frustrações de tempo em tempo. E a grande verdade é que Sarai tinha uma frustração mensal. Você sabe do que eu estou falando. Todos os meses ela recebia um recadinho que dizia assim, ainda não é. Ainda não chegou o tempo de se cumprir a promessa. Ou de repente esse recadinho viria como, você não pode, não é para você, ainda não. Até quando você vai crer? Até quando você vai esperar? Ou até quando você vai impedir o seu esposo de viver essa promessa? Será que isso tudo não passou na mente de Sarai? Eu poderia te dar certeza de que passou pelos acontecimentos posteriores que vieram a isso. E quando nós recebemos uma promessa da parte de Deus, nós podemos levar alguns baldes de água fria. Nós podemos sermos desanimadas em algum momento. Mas vamos olhar para Sarai, que levava esse balde todos os meses. E ela permaneceu até o ponto da promessa se cumprir na sua vida. Até o ponto em que Deus cumpriu a sua promessa. E ao longo do tempo nós vemos os outros aspectos da promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Abraão começa a prosperar sobre a terra. A Bíblia fala que ele se torna poderoso sobre a terra, que ele se torna conhecido, que ele se torna respeitado. E
e que realmente aqueles que o abençoavam recebiam bênção de volta, aqueles que faziam algum mal contra ele imediatamente recebiam algum mal. E muitos aspectos da promessa foram se cumprindo, mas esse que eu creio que tocava fundo no coração de ambos, foi algo que foi levando mais tempo, foi algo que foi tomando mais processos. E nessa tarde eu gostaria de te convidar a olhar quantos aspectos da promessa que Deus te fez, Ele já cumpriu sobre a sua vida. Muitas vezes nós olhamos apenas para aquele ponto que é importante, que é crucial, mas olhamos somente para aquele e esquecemos de olhar para todos os outros aspectos da promessa que o Senhor já tem realizado nas nossas vidas, que o Senhor já tem cumprido. Aí, quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez, o nosso coração, ele se torna grato e esperançoso por aquilo que Ele ainda vai fazer. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor ainda não fez, é quando o desânimo vem, é quando a frustração vem, e em consequência, a ingratidão também vem. Porque nós esquecemos de olhar para todo esse todo que envolve a promessa. E nesse processo, o Senhor vai chamando Abraão e reafirmando a promessa. E Deus chama Abraão e reafirma a promessa. Eu contei aqui, o Senhor reafirmou a promessa para Abraão e para Sarai pelo menos 5 vezes. Em Gênesis 13, em Gênesis 15, em Gênesis 17, 2 vezes, em Gênesis 18, mais uma vez. O Senhor chama Abraão e reafirma a promessa. Você será pai de multidões, você será pai de nações. O Senhor chama, o Senhor confirma e reafirma a promessa. Quantas foram as promessas que o Senhor já te fez, né? De repente, ainda quando criança, adolescente, jovem, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aptos, independente da idade, a receber a sua promessa, a ouvir a sua convocação, a ouvir o seu chamado para viver algo extraordinário. Quais foram as promessas que Deus tem te feito? E às vezes passa o tempo e você vai deixando essa promessa de lado, mas aí você vem e participa de uma reunião como esta, você escuta a palavra de Deus e aquela promessa se reafirma sobre a sua vida. E vem a palavra de Deus confirmando e dizendo, é para você, essa promessa é para você. Não importa quanto tempo já passou, não importa se você já viveu frustrações, essa promessa é para você. E assim foi o que o Senhor fez com Abraão. O Senhor não cansou de reafirmar a promessa para ele. O Senhor não cansou de dizer é para você, é para a sua família, é para a sua geração. E as outras promessas foram se cumprindo, enquanto que esta, quanto mais o tempo passava, humanamente mais impossível ela se tornava. Mais difícil, falando biologicamente, falando do corpo do ser humano, mais difícil ela se tornava. E aí eu me fiquei com uma pergunta de como Sara, ou Sarai nessa época, se via em relação à promessa. Como é que ela se via neste conjunto que estava o Senhor prometendo, o seu esposo sendo uma chave desta promessa, e ela, ao lado desse homem que havia recebido essa promessa. Eu creio que algumas vezes Sarai, ela se sentiu um estorvo. E ela se sentiu um estorvo. Porque em certo momento ela chama Agar e disse, meu marido, se deite com ela. Isso é a prova de que em algum momento ela disse, não é mais para mim. Eu não consigo. Sarai, em algum momento, ela se sentiu fora da promessa de Deus. Em algum momento ela se sentiu substituível. Em algum momento, ela se viu fora dos planos de Deus. Por mais que ela fosse casada com Abraão, por mais que eles fossem biblicamente falando, ela se sentiu fora. Ela se colocou de fora, o Senhor jamais. Mas ela se colocou de fora. Como é que eu e você nos vemos diante da promessa do Senhor? Você se vê parte da promessa de Deus? Você se vê como uma peça ou um vaso que fará parte dessa promessa, que fará parte desse propósito, que fará parte desse chamado? Ou você se vê como alguém pode fazer no meu lugar? Eu não quero atrapalhar, isso poderia ir mais rápido, isso poderia crescer mais fácil se eu não estivesse envolvida. Sarai se sentiu assim, ela não se sentiu parte da promessa.
E eu estou aqui nessa tarde para te dizer que você é parte da promessa. Você é o vaso que o Senhor depositou a sua promessa. Deus te vê assim. Deus te vê assim. Deus, quando chama Gideão, o que é que Gideão diz? Eu sou o menor, a minha casa é a menor e eu sou o menor da minha casa. Eu estou aqui escondido num lagar, malhando trigo, aonde se faz a pisadura das uvas. Senhor. Gideão, quando o Senhor recebeu o chamado, quando recebeu a promessa de ser esse libertador do seu povo, ele não se viu parte. Ele se viu incapaz. Ele se viu como existem tantas pessoas que poderiam ser a minha família, a minha história. O mesmo acontece com Moisés, não é? Quando Deus chama Moisés, o que é que Moisés diz? Eu sou pesado de língua, não sei falar. Eu não, Senhor. Sim, é você. É para você. Nós vamos procurar os mais capacitados. Deus vai procurar o coração. Deus vai procurar o coração que aceita, que recebe, que crê e que sabe esperar. E que sabe caminhar esperando, que sabe caminhar confiando. Mas é claro que muitas vezes a nossa humanidade, os nossos sentimentos, as nossas projeções, elas afloram. E é nesse momento em que nós precisamos buscar o Senhor para deixar os nossos pés bem alinhados com o seu propósito. O nosso coração bem alinhado com a sua promessa. Porque Sarai se sentiu a parte da promessa. Não se sinta assim. Não se sinta assim. E é interessante que Abraão, ele tem filho com Agar. Mas a promessa não se cumpre com Agar. É interessante que Abraão, depois que Sara parte, ele tem mais 6 filhos com Quetura. Mas a promessa não era ali. Porque a promessa era com Sara. Uma vez eu perguntei ao Senhor, digo, Pai, por que o Senhor prometeu filhos a um homem que era perfeitamente capaz de ter filhos? Ele era. Fora Isaac, ele teve 6 filhos. A Bíblia fala que ele se deita com Agar uma única vez e ela concebe. E o Senhor, ele me mostrou naquele momento que a promessa era para Sara. A promessa era para ela. Abraão teve outros filhos, mas só se cumpriu a promessa quando Sara concebeu. Deus prometeu a Abraão, mas essa promessa alcançou de forma direta Sara. Se não fosse com ela, não seria com outra. Nós podemos dizer que seria uma promessa indireta ou uma promessa direta, mas o fato é que a promessa também era para ela. Quando você escuta uma promessa do Senhor, você diz é para mim? Ou você diz é para ele? É para ela? É para aquele outro? É para outra cidade? Ou você diz é para mim? É comigo, como é o título desta mensagem. Como é que eu reajo à promessa do Senhor? Eu me sinto substituível, eu me sinto de lado, eu me sinto à parte, eu me sinto um estorvo, eu sinto que não é para mim, ou eu tomo essa promessa e apesar das minhas dificuldades, das minhas incapacidades, das minhas impossibilidades, eu digo é para mim, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Ele cumpre as suas promessas. É para você. A promessa de Deus é para você. E essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Como eu me vejo em relação às promessas que o Senhor tem para mim? E a segunda questão que eu vi em Sarai, é que em determinado ponto da sua vida, ela deu para outra pessoa aquilo que Deus tinha dado para ela. Ela empurrou para outra pessoa aquilo que Deus havia dado para ela. E aí eu chamo como vai você. Sabe quando a oportunidade da promessa se cumprir? Porque eu vejo a promessa de Deus, ela não é algo instantâneo, ela é um processo. Você vai crescendo na promessa, você vai avançando, você vai construindo na promessa. Em Cristo Jesus, todas as promessas são sim para nós.
Mas Sarai, em algum momento, ela disse: vai você, já não é mais para mim. Quando a oportunidade da promessa começar a crescer em mim, dela começar a ser estabelecida em mim, qual é a minha reação? Eu tomo para mim, é comigo, ou eu digo: vai você, vai outro. Eu não, eu já fiz isso. Eu já fiz isso em momentos da minha vida, onde oportunidades aconteciam e eu dizia: não. Aí a gente não diz só não para Deus, a gente está dizendo não até para o vaso que Deus está usando muitas vezes para nos chamar para fora do barco, para viver o extraordinário. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não, eu não. Vai você, vai outro. E só quem disse alguma vez eu não, vai você, sabe o quanto isso pesa depois. Sabe o quanto isso é ruim depois. Porque você puxou a confiança para si. Você depositou a sua confiança em você e dizendo: não posso. Enquanto que a confiança deveria ter depositado no Senhor, em continuar dizendo: eu não posso, mas Ele pode. Se eu me dispuser, Ele vai fazer. E Sarai, nesse momento, ela empurra, ela dá para outra pessoa aquilo que Deus tinha dado para ela. Ela coloca nas mãos de outra pessoa que não iria saber valorizar, que não iria saber administrar aquilo que Deus tinha confiado para ela, aquilo que Deus tinha dado para ela. Nesse momento, eu creio que a promessa de Deus, ela já tinha se tornado quase que um fardo, quase que um peso para Sarai. Porque isso não acontece na nossa vida. Ouvimos a promessa, a reafirmação da promessa, e vai dar certo, e você vai conseguir, e Deus vai fazer, mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, e vai passando, e as dificuldades vão aumentando, e quando você ouve isso, talvez você já diz: eu não quero mais ouvir, porque isso já está pesando sobre mim, porque isso já está me incomodando, e a promessa de Deus de maneira nenhuma deve ser um peso. A promessa de Deus de maneira nenhuma deve ser um fardo, mas sabe quando é que ela se torna um fardo? Quando eu tiro de Deus e coloco sobre mim. É claro que eu preciso fazer a minha parte. Sarai tinha que fazer a parte dela para aquela promessa se cumprir. Mas quem promete é quem cumpre. Quem promete é quem cumpre. Quando se torna esse peso, é porque a gente acaba olhando só para nós mesmos. Como Moisés disse: eu não sei falar. Como Gideão disse: eu sou o menor. Mas vejamos Davi. Davi era o menor. Davi foi subjugado pelo seu pai. Davi foi subjugado pelos seus irmãos quando chegou ao campo de batalha. Foi ridicularizado pelo gigante. Mas em todo momento ele disse: é comigo. Porque eu não estou indo, Davi disse: eu não estou indo em meu nome, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. E é isso, é essa fé que nós precisamos viver. A fé que tira os olhos de mim e coloca os olhos no Senhor. A fé que vai considerar as dificuldades como Abraão considerou, a Bíblia fala que ele considerou. Mas ele creu contra a esperança, a Bíblia fala. Podemos considerar as dificuldades, as impossibilidades, mas sobre tudo isso, manter os nossos olhos fixos no Senhor, que para Ele não há impossível. Se a promessa de Deus ela tem se tornado um incômodo na sua vida, é porque ela está depositada no lugar errado. Ela está depositada na sua capacidade, e não é aí. Ela deve estar depositada na fidelidade daquele que prometeu. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Nós precisamos continuar fazendo a nossa parte, aquilo que nos cabe, e Ele vai fazer. No momento certo, Ele vai fazer, e nós vamos viver a promessa. Eu tenho certeza que você já viveu alguma etapa da promessa. Eu vivo promessa de Deus. Que por mais que tempos levaram para acontecer, processos precisaram acontecer, algumas dores precisamos passar, mas elas também servem para nos forjar. Para quando a promessa de fato se concretizar, a maturidade,
a vida com Deus. E a maturidade, eu não falo da experiência humana, eu falo da maturidade que nós adquirimos no relacionamento com Deus, na oração, no conhecimento da palavra. Tudo isso faz parte para a promessa de Deus se cumprir. Quando uma oportunidade aparecer para você, para a promessa começar a se cumprir, não diga vai você, não diga vai outro, diga eu vou. Eu vou, porque Deus vai fazer. Eu vou me preparar, eu vou buscar, mas Deus é quem vai fazer na minha vida. Isso é confiança, isso é fé. Porque a fé, ela muitas vezes a gente usa ela no campo abstrato. Eu sinto fé, eu creio, né? Mas a fé, ela precisa vir para o campo visível. Ela precisa ser transformada em frutos. É o que está escrito em Tiago. A obra, ela precisa dar, a fé precisa ter obras. As obras precisam acontecer, precisa ter o sinal visível. E quando aparece a oportunidade, o sinal visível é eu vou. Eu vou, porque eu confio no Senhor. Eu sei que Ele vai fazer. E nós sabemos que aí um tempo passa, Agar engravida, né, de Ismael. Nós sabemos o problema que isso gera, que isso gerou, né, dessa situação, dela querer dar o seu jeito, porque também tem isso, nós queremos dar o nosso jeito, o nosso toque para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E o tempo passa, e a Bíblia fala que algo extraordinário acontece. Está em Gênesis, o capítulo 18. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. 18, versículo 9. Eu vou ler o versículo 1. Gênesis 18, 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão. Aqui o Senhor já havia mudado o nome de Abraão e de Sarai, né? Que o Senhor mudou o nome para Abraão e para Sara 1 ano antes de Sara engravidar. Então, o versículo 1 diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Aqui algo tremendo, algo extraordinário acontece, porque o Senhor vai visitar Abraão no acampamento. A Bíblia fala que ali estavam tipificados 3 homens. O Senhor vai visitar eles no acampamento. O Senhor vai buscar eles. É tão interessante como o Senhor nos busca. É tão interessante como o Senhor nos chama para perto de si. Como Ele nos busca para a sua palavra, como Ele nos busca para a sua promessa. Você vai lembrar de que quando o Senhor Jesus foi morto, crucificado, depois que Ele ressuscita, o que é que Pedro estava fazendo? Estava pescando, não é? A Bíblia fala que ele estava lá em alto mar, pescando. E o que é que o Senhor vai fazer? Vai lá, na praia, para buscar Pedro. Para dizer, a minha promessa é para você, o meu propósito é para você. Você caiu um pouquinho fora, mas eu vim te buscar, para que você possa viver a promessa. E aqui o Senhor vem, Abraão, a Bíblia fala que eles preparam pães, e na época preparar pão não era buscar na padaria, né? Preparar um pão levava tempo, preparar um assado levava tempo, e a Bíblia fala que todo o acampamento ali se agitou para conseguir servir ao Senhor com, enfim, esse agrado. E a pergunta que me chama muita atenção está no versículo 9. Eles perguntam, então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Sara talvez em muitos momentos se sentiu excluída da promessa, pensando: o Senhor fala com Abraão, não fala comigo. O Senhor está falando com o outro, mas não fala comigo. E no momento em que o Senhor vai até ao acampamento, Ele pergunta por Sara. E isso nos mostra que a minha vida e a sua vida jamais se escondem na presença do Senhor.
jamais passam desapercebidas, os olhos do Senhor estão sobre você. Ainda que você esteja na tenda, o Senhor está te procurando. Ainda que você esteja desanimado porque as possibilidades zeraram, porque a capacidade zerou como havia zerado em Sara, os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre mim e nos procuram. É tão tremendo o Senhor perguntar por alguém: onde está Sara? Ele sabia onde estava Sara, ele sabe todas as coisas, mas o que Sara precisava saber é que ele a conhecia. E é por isso que ele faz essa pergunta: onde está Sara? E Abraão vai chamar Sara, né? Eu vou ler aqui para você o versículo 12, porque Sara estava escondida, ouvindo o que eles estavam conversando. E no versículo 12 diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Nessa experiência, Sara, ela ri, em algum momento ela duvida, em outro momento ela mente, ou não? Eu não ri, Senhor. Sim, você riu. Eu não sei descrever aquilo tudo que ela sentiu, o Senhor no acampamento, o Senhor falando o seu nome, o Senhor pedindo por ela. De repente, nesse momento, todas as fichas foram caindo. Agar já engravidou, mas não é com ela. Eu estou aqui, o Senhor está pedindo o meu nome. Talvez todas as fichas foram caindo. Eu não posso duvidar, porque o Senhor está aqui. E a Bíblia fala, né, que o Senhor transformou o sorriso de Sara. Um sorriso que era de dúvida se tornou num sorriso de felicidade. Num sorriso de alegria quando Isaac nasceu e a promessa se cumpriu. Assim como Sara ela se escondeu nesse momento em que o Senhor veio buscar ela. O Senhor falou com Abraão, mas perguntou por ela. Nós muitas vezes nos escondemos da palavra, queremos nos esconder de quem jamais poderemos nos esconder, porque o Senhor está em todo lugar. E naquele momento era o momento em que Sara deveria dizer: é comigo. E nessa tarde eu quero te convidar a deixar as dúvidas de lado, a parar de se perguntar: eu? Comigo? Minha casa? Minha realidade? Minhas possibilidades? Eu te convido a parar de fazer essa pergunta, a parar talvez de se rir, como Sara se riu pela promessa, e passar a dizer: é comigo, é para mim, é para minha vida, é em mim a promessa do Senhor. Sara, ela viveu algo tremendo porque ela creu. Hebreus 11:11, eu quero ler com você. Olha só, Abraão ele foi considerado o pai da fé. Mas em Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, ela vive uma completa transformação, e daquela que duvidava passa a crer independentemente da sua realidade, porque ela deposita a sua fé naquele que é fiel para cumprir a sua promessa. E nessa tarde eu convido você a fazer isso. Tira de você e coloca naquele que te prometeu. É Ele quem vai cumprir a promessa. Como eu falei, não é uma palavra especificamente para uma gravidez, é para um sonho, é para algo que o Senhor te disse, para que seja gerado em você, na tua casa, na tua família, na tua realidade.
nessa tarde eu quero dizer para você que é contigo, é com você, é para você, é em você a promessa de Deus. Amém? Eu quero orar com você nessa tarde, mas eu quero te lembrar que Abraão e Sara, eles creram até o ponto da promessa se tornar justiça sobre as suas vidas. Era justo que a promessa se cumprisse, porque eles creram. Abraão olhou para si, considerou a sua dificuldade, mas tirou os olhos de si e colocou os olhos no Senhor. E naquilo que ele havia falado, existe alguma coisa demasiadamente difícil para eu fazer? Então eu vou crer. E essa canção fala algo muito interessante. Eu quero viver algo novo. Talvez o viver o algo novo é relembrar aquela promessa que o Senhor fez e Ele jamais esqueceu, mas que nós colocamos de lado algum tempo da nossa vida. Eu quero convidar você a fazer uma oração nessa tarde. Não sei se você quiser se colocar de pé, a maneira que você gostaria de se colocar na presença do Senhor. Mas que você abrisse o seu coração nessa tarde, porque o Senhor, Ele te vê, o Senhor te busca no acampamento, Ele te chama pelo teu nome para dizer que é com você. E com essa mesma intimidade que Ele te busca, busque Ele nessa tarde. Busque como um filho, como uma filha, que vê o Senhor como um pai. Que vê o Senhor que é fiel para cumprir. Vamos orar? Pai, nessa tarde, Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que prospera para aquilo que o Senhor a enviou e jamais volta vazia. A Tua palavra, Senhor, que aumenta a nossa fé. A Tua palavra que nos alimenta. A Tua palavra que nos dá direção. A Tua palavra que anula e cancela toda dúvida. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que nos é alimento nessa tarde, que nos traz, Senhor, direção. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor faça uma obra em nós hoje. Para que, Senhor, nós possamos nos ver, não segundo os nossos olhos, mas segundo as Tuas promessas, segundo a Tua palavra, segundo quem o Senhor é e o que o Senhor faz, Pai. Que possamos nos olhar debaixo dos Teus olhos, debaixo daquilo que o Senhor tem olhado em nós, e que possamos, dia após dia, andar confiadamente, ainda que de tempo em tempo venha algo querer dizer que a promessa não vai se cumprir, venha algo querer dizer que não é para nós, que não é conosco. Nós tiramos os olhos das impossibilidades e colocamos no Senhor, que tudo pode e que para o Senhor nada é impossível, Pai. Se essa promessa, Senhor, está sobre a casa de alguém, Senhor, que, Pai, essa promessa venha se cumprir, que essa promessa comece a se cumprir, que ela comece a crescer, que ela comece a dar sinal, que ela comece a ser gerada, para que em pouco tempo, Senhor, ela possa dar a luz, em nome de Jesus. Na área que essa pessoa recebeu uma promessa, seja na sua vida com o Senhor, na sua vida ministerial, na sua vida com a Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus essa promessa comece a desabrochar, ela comece a crescer, ela comece a se desenvolver para no tempo certo ela dar a luz, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço. Anda conosco, Senhor, dia após dia, para que quando, Senhor, os nossos pés quiserem se desviar, que a Tua palavra nos chame para Ti, que o Teu Santo Espírito alinhe os nossos pés no Teu caminho, Senhor, e que no momento em que o desânimo quiser vir, que a Tua promessa, Senhor, ela seja forte em nosso coração, a ponto de nós escolhermos caminhar sobre ela e não sobre quem nós somos. Andar, Senhor, sobre a Tua palavra, que é rocha para os nossos pés, Pai. Senhor, nós queremos nos ver como o Senhor nos vê, Pai. Não com os nossos olhos, com os Teus olhos. E eu sei que nós viveremos os melhores dias das nossas vidas, Senhor. Somos amados do Senhor. Somos importantes para o Senhor. Que nós não nos tornemos substituíveis, porque o Senhor assim não nos faz. O Senhor tem promessas para as nossas vidas para cumprir. E nessa tarde nós declaramos: é para mim, é comigo, é em mim, em nome
nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa tarde e nós te agradecemos. Amém e amém. Declare comigo, diga assim: é comigo, é para mim, é em mim. Amém? Querido, que Deus te abençoe, que essa palavra ela possa ser regada no seu coração dia após dia, que aquele que prometeu é fiel para cumprir e é para você. Amém?